Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Versão Brasileira. É com muito prazer aqui que hoje eu estou anunciando que esse vídeo é especial, pois ele é o vídeo de número 100 do canal e com uma entrevista com essa grande dubladora que topou participar aqui com a gente. Quero agradecer muito a sua presença, Fabiana Aveiro, espero que goste. Imagina, eu que agradeço pelo convite, obrigada e parabéns pelo trabalho que você faz, que eu já fui lá no canal, já me inscrevi e achei super legal e que bom que tem gente assim como você que valoriza o trabalho da gente, né? Muito obrigado. Diego, eu te amo mais do que tudo nesse mundo inteiro, eu juro. Mas as coisas estão complicando demais e não podemos continuar assim. E para começar, eu sempre gosto de fazer uma pergunta de introdução assim, que é como você entrou para essa carreira da dublagem, como que você conheceu a dublagem e qual foram os seus primeiros passos dentro dessa profissão. Então, vou te contar. Eu já era atriz, né? Eu desde novinha eu fazia teatro. E aí comecei a fazer teatro amador e fiz bastante coisa. E aí, quando eu tinha, acho que uns 18, 19 anos, eu fiquei sabendo de um curso de dublagem. Eu nunca tinha me atentado para essa coisa da dublagem, porque tem gente que fala, né? Ai, meu sonho desde pequeno e tal. E não era para mim, assim. Eu achava interessante, mas nunca tinha despertado isso, né? E aí a minha mãe é amiga da Juraciara Diácovo, que é uma grande dubladora, né? E aí a minha mãe veio me dizer, Fabiana, a Jura vai dar um curso de dublagem. O que você acha? Te interessa? Ela pediu para falar com você. Aí eu me interessei, falei, vou lá que eu quero ver. E comecei esse curso, eu já tinha o registro, já trabalhava como atriz, e aí esse curso era com a Juraciara Diácovo e com o Márcio Seixas, que também é um grande nome da dublagem, né? E foi aí que eu comecei, aí fiz o curso com eles, amei, aprendi muito. E no final do curso, o Márcio fez uma parceria, nessa época, a gente ainda trabalhava com carteira assinada, era um esquema diferente de hoje, né? E aí o Márcio fez uma parceria, um acordo com uma empresa de dublagem, onde os dois alunos que mais se destacassem ao final do curso teriam um contrato de experiência em carteira e tudo mais. E eu fui uma delas. Fui eu e mais um colega, o colega acabou não seguindo no mercado e eu estou aqui até hoje, graças a Deus. Foi assim. Você se lembra qual que foi o primeiro impacto assim da dublagem, o primeiro personagem grande de série, filme ou desenho que você pegou Sim. na época? Lembro, não vou esquecer nunca. Foi a Paola de Rebelde. Você lembra dessa novelinha Rebelde que passava no SBT, que fez um sucesso danado? Então, eu fazia coisinhas pequenininhas, né? Vozerios, pontinhas e tal, que é o que a gente faz normalmente quando a gente começa. E aí surgiu a oportunidade de fazer um teste na Herbert Richards para essa novela. Eles estavam precisando de vozes novas e tal, e eu fui chamada para o teste. E aí ganhei o teste, peguei essa personagem, a Paola. Para quem viu a novela, ela era uma namoradinha do Diego, então tinha uma rixa ali com a Roberta. Foi minha primeira boneca, vamos dizer assim, a minha primeira personagem fixa. Sim, e na época que você dublou Rebeldes era de bancada ainda, né? Vocês dividiam. Era, era muito diferente do que é agora. E, Dublava todo mundo junto. Eu ainda peguei esse finalzinho, né? Que todo mundo Uhum. dublava junto. E era bem diferente. A gente que estava começando na época tinha coisinha pequenininha, então a gente ficava ali junto com os dubladores. E isso era um ponto muito positivo, sabe, Maurício? Porque a gente aprendia muito assistindo, né? A gente tinha a oportunidade de assistir, mesmo se não fosse dublar, então eu ficava tardes inteiras lá no pátio da Herbert, e aí entrava nos estúdios e assistia, e a gente aprendia muito vendo assim, gente fera dublando, né? E também quando a gente estava dublando numa mesma produção, e a gente às vezes era escalado junto, né? Porque dublava todo mundo junto, não era como hoje, que é separado. E aí, no meio daquela gravação lá, entrava a nossa falinha. Então, ao mesmo tempo que era uma delícia, que era muito bom, era muito, assim, encantador a gente estar ali junto com os grandes nomes, por outro lado, dava um medo para quem estava começando. Porque você imagina, era todo mundo junto na bancada. E aí, todo mundo ficava apertadinho, assim, virava de ladinho na hora de falar. E eu tinha coisinha pequenininha, óbvio, né? Então estavam lá os grandões falando e na minha fala eu ia e falava. A gente não podia errar, porque você imagina, se eu errasse, ia ter que refazer por causa de mim. Então dava um medo, assim, né, de começar. Então foi nessa época aí que eu comecei. Hoje está tudo diferente. E você citou
esse aprendizado com os grandes nomes ali da dublagem, quando vocês começaram. Você se recorda de alguns, assim, para citar? Que eu assisti muito, eu tive a oportunidade de assistir bastante coisa, mas eu vi Mário Jorge dublando, eu vi o Moreno dublando, eu vi Orlando Drummond dublando, gente. Foi pouco tempo nesse dia, mas eu vi muita gente, Maurício. Era meio que um estágio, né? Vamos dizer, que não era exatamente um estágio assim formal, mas era, né? Era muito legal. Hoje em dia a gente dubla separado, uma pessoa por vez no estúdio, principalmente agora depois da pandemia, não tem nem mais vozerio, a gente faz vozerio sozinho. E até por conta de questões de confidencialidade, né, de sigilo, a gente não pode mais entrar se não for para trabalhar. Então tá um esquema bem diferente. A gente não é muito diferente. Quem é você de verdade? A última do Charada é sobre a família Wayne. Se a gente não lutar, ninguém mais vai lutar. Você tem muitos gatos. Eu adoro vira-lata. O morcego e a gata. Passando dessa parte do seu início para falar sobre os seus principais personagens assim na carreira, eu queria começar falando de uma atriz aí que está em destaque agora, porque está sendo muito vista aí no cinema na última semana, que é a Zoe Kravitz. Até vim até com a camiseta aqui. Verdade, arrasou. Que ela fez no novo filme do Batman, do Matt Reeves, fez a Selina Kyle e a Mulher Gato. Como que está sendo acompanhar a carreira dessa atriz crescendo ali junto com ela em várias produções, e como que foi fazer essa personagem da Mulher Gato nesse novo filme? Isso que você falou de acompanhar a carreira dela, isso é muito legal, isso é muito interessante, porque realmente a Zoe, ela está num momento da carreira muito importante, né? Eu acho que é o personagem mais importante que ela já fez, ela está crescendo cada vez mais e agora realmente ela veio de uma forma muito forte. Então é muito bacana acompanhar, assim, é a minha atriz preferida, né? Eu gosto de todas. Assim, é difícil até dizer, né? Tem gente que pergunta, qual você gosta mais? Eu gosto de todas, eu gosto de fazer o que eu faço. Mas a Zoe eu tenho um carinho exatamente por isso, assim, porque eu tenho feito muitas produções dela desde 2014, quando, se eu não me engano, foi em 2014, quando eu comecei a dublar ela em Divergente, você lembra? Eram 3 filmes, né? Divergente, Insurgente, Convergente, veio um atrás do outro, e foi em Divergente que eu comecei a dublar a Zoe. E aí depois fiz Mad Max, fiz um filme chamado A Noite é Delas, fiz Big Little Lies, que é uma série também muito bacana com ela. Depois ela veio de protagonista de uma série High Fidelity da HBO, que eu também dublei. E agora o Batman, né? A Mulher Gato, que foi super emocionante fazer. E assim, foi uma expectativa, né? Porque, na verdade, eu fiquei sabendo que essa atriz ia dublar Mulher Gato um tempão atrás, foi até antes da pandemia. Uma aluna minha que comentou comigo, você sabia que aquela atriz que você dubla vai fazer Mulher Gato? Está sendo especulado para isso? Eu não sei se tinha certeza, mas ela comentou isso comigo. Aí eu falei, não, pô, que legal, né? Só que o que acontece? A gente nunca tem certeza que a gente vai dublar até chegar o dia da gravação. Porque o fato de você dublar uma atriz não quer dizer que você vai fazer todas as produções. Pode ser que você não faça. Quando o cliente pede teste, isso acontece, isso já cansou de acontecer comigo, de atriz que eu já estava, quer dizer, cansou não, aconteceu algumas vezes, sim. De eu estar dublando com a própria Zoe. Ela veio num filme agora, um pouco antes do Batman, que, se eu não me engano, foi HBO também, eu não tenho certeza. E eu fiz teste e não fui escolhida, isso acontece. Então, assim, a gente não tem certeza. Essa coisa de dizer assim, eu dublo há muito tempo, é minha boneca, como a gente chama, isso não é garantia de nada. Obviamente que na maioria das produções, os diretores, eles até por uma questão ética, né, costumam chamar quem é o dublador que dubla ali aquele boneco. Mas quando aconteceu essa coisa de eu saber que a Zoe ia dublar Mulher Gato, obviamente que eu queria, né, gente? Queria fazer, mas não tinha certeza. E aí veio pandemia, um monte de coisa, e aos pouquinhos eu ia vendo lá, né, eles gravando lá fora, e depois pararam a gravação por conta da pandemia, e eu acompanhando. Até que eu fui chamada para gravar um trailer na Delarte. Eu não sabia o que era, mas era um trailer. Quando chegou lá, era o trailer do Batman. Aí eu fiquei muito animada, eu falei, caraca, que bom, me chamaram.
Só que mesmo quando a gente grava o trailer, não é garantido. Às vezes a gente faz o trailer e não faz o filme. Então, ainda assim, tinha aquela expectativa, né? Será que eu vou fazer o filme? Mas eu falei assim, vou deixar para o universo, deixa quieto, se tiver que ser, vai ser, se não tiver que ser também, tudo bem. E aí, eu recebi a escala do filme. E sabe o que foi muito legal, assim? O filme foi feito com direção do Manolo Rey. A direção de dublagem foi do Manolo. E o Manolo foi quem me deu essa boneca de presente lá em Divergente. Ai, que legal. Então, para mim, ainda teve uma questão assim, emocional de fazer com ele, que foi quem me deu a boneca. E justamente num filme tão importante na carreira dela e na minha, eu ter a oportunidade de ser dirigida por ele, que foi quem me presenteou com ela anos atrás. Então, isso para mim foi muito bacana. Foi muito legal, eu adorei. E como que tá sendo, assim, o calor do público com essa dublagem? Você tá recebendo muitas mensagens, de carinho, assim, pelo seu trabalho? Como que tá sendo esse calor do público? Maurício, muito legal, assim, é muito legal a gente ver como as pessoas curtem a dublagem, né? Valorizam a dublagem e reconhecem o trabalho da gente. Então, assim, óbvio, para qualquer artista, para qualquer trabalhador, né? Quando você tem o seu trabalho reconhecido, é uma delícia. Eu tenho recebido muitas mensagens. Eu sempre respondo, assim, eu não consigo responder todas sempre, porque fica muita coisa, às vezes não dá tempo. Aí eu demoro, mas eu vou te falar de verdade, assim, toda vez que eu tenho um tempinho, eu vou lá e respondo pelo menos umas 5, assim, sabe? Respondo porque é muito legal a gente receber esse carinho, que realmente tem sido bastante agora com a Mulher Gato. E legal a gente retribuir também, agradecer, né? Que bom que tem gente que gosta do nosso trabalho, né? Porque a gente faz para as pessoas mesmo. Então, eu tenho recebido muitas mensagens muito legais, muita gente elogiando, muita gente vibrando, curtindo. Eu coloquei no Instagram, eu fiz stories, né, falando que eu estava muito, assim, animada, querendo fazer, mas que eu não tinha certeza quando saiu o trailer. E aí eu recebi um monte de mensagens de gente torcendo por mim, falando, ai, vai dar certo, vão te chamar assim. Então, assim, é uma delícia, é um carinho muito gostoso de receber. Que legal, porque ficou um trabalho legal, assim, né? Direção do Manolo Rey, que sempre costuma ser É bem... muito assertiva, a direção dele é muito assertiva mesmo, assim, ele fala, é bom fazer porque vai dar certo, assim. O filme é muito bom, né? O filme é maravilhoso, cara, eu achei um filmaço, assim, tem quase 3 horas de duração, não é isso? Eu fui assistir a pré-estreia e não sabia o tempo que tinha o filme, né? Porque a gente não vê o filme inteiro, quando a gente dubla, a gente só vê aquela parte que a gente está dublando. E aí eu não sabia o tempo. Quando eu saí do cinema, quando eu olhei, a sessão era 11h30 da manhã. Quando eu olhei, Maurício, eram 2h30 da tarde. Eu falei, caramba, 3 horas de filme. E eu nem senti. É um filme Porque bem o filme assim. é interessante, ele é todo misterioso, né? Assim, você fica ali querendo saber o que vai acontecer. Eu achei um filmaço. Tá tendo essa discussão aí pra quem curte Batman, assim como eu, de talvez ser o melhor Batman dos cinemas, a melhor Mulher Gata dos cinemas, né? Eu já li sobre isso, é verdade. Eu gostei muito, eu achei um filmaço mesmo. E ainda tem um gancho aí, né, para uma continuação, né? Como acha que eu consegui o emprego? Já reconheci muitos agentes da Spectre. Acabei de achar o cientista russo. Eu estou aqui. Vocês Deixa comigo. estão aí. Outra atriz que você costuma dublar e que participou de um elenco de um filme do ano passado que fez bastante sucesso é a Ana de Armas, que Sim. participou do 007, do último do Daniel Craig. Como que foi ter dado voz mais uma vez a ela, a essa personagem, e ter participado de outro sucesso de bilheteria, que foi o 007? Foi muito legal. Também foi outra alegria, assim, na minha carreira, a Ana de Armas, que também, assim como a Zoe Kravitz, ela tem feito trabalhos muito bacanas e ela vem crescendo na carreira dela, né? E eu também estou tendo a oportunidade de acompanhar, dando voz aqui no Brasil, a Ana de Armas. Esse 007, ele não fez o sucesso que o Batman está fazendo, né? Ele não foi desse tamanho, a repercussão, mas ele fez muito sucesso também. E eu também recebi muitas mensagens por conta desse filme. E a participação dela, como a Bond Girl, foi pequena no filme. Ela nem fez muita coisa, mas foi importante, foi bacana, né? Ela ali lutando, naquela coisa misteriosa também junto com ele, de desvendar as coisas.
Eu adoro dublar a Ana de Armas. Tem um filme que eu dublei com ela, que foi até um estúdio de São Paulo, e eu gravei remotamente, achei muito bacana, apesar da gente estar em estados diferentes, eles terem respeitado essa questão da boneca e terem me convidado para gravar remotamente. E foi O Recepcionista, tá na Netflix. É um filmaço também que a Ana de Armas fez, viu? E eu também tô amando dublar a Ana, assim. Legal. É outra queridinha. Ai, tá vendo? Não sei qual que eu gosto mais. Eu gosto das duas. Eida, sério mesmo, terapia, só pense a respeito. Vai usar só isso? Jura? Você? De novo? Nunca diga você não consegue me parar porque alguém faz. Ah, é. Isso aí. Agora uma personagem que você... É interessante isso, que você acompanha ela nas duas versões dela, que é a Daisy Johnson, ou a Tremor, que você dublou no Agentes da S.H.I.E.L.D. na série, e você dubla nos desenhos e filmes animados também. Como é ter uma personagem assim que você dubla várias versões dela, né? Te chamam pra dublar tanto o live action do Agentes da S.H.I.E.L.D. e também os desenhos animados. Então, eu vou te contar que esse exemplo aí da Daisy Johnson, né, da Chloe Bennett, é o nome da atriz, foi um desses que eu te contei, que a gente faz teste, mesmo quando é o nosso personagem, quando é o nosso ator, né? Então, essa atriz eu dublo há muito tempo também, porque eu peguei toda a série Agentes da S.H.I.E.L.D., e depois, já no final, ela foi para animação e o cliente pediu o teste. Então, assim, como era a mesma personagem na animação, era a Daisy Johnson, que é a mesma personagem da série, né? E a animação, ela foi feita pela mesma atriz, então a voz ali do bonequinho era da Chloe Bennett, que é a que eu já dublava na série. Ainda assim, foi pedido o teste. E aí eu fui fazer o teste. E esse eu ganhei e continuei com ela. E é muito legal, porque era a mesma personagem, mas em versões totalmente diferentes. É muito diferente o live action, né? E animação. Mas foi super interessante, porque era o mesmo estilo, assim, vamos dizer, era o mesmo personagem. Então a interpretação era mais ou menos a mesma, né? A história também. Só que na animação a gente consegue brincar um pouquinho mais, não tem aquela coisa tão realista, né? Então foi bem interessante. Foi legal fazer essa coisa assim, das duas versões, né? Não é a única personagem que você dubla dentro de uma produção da Marvel, assim. Você fez a série WandaVision também, que foi pra Disney Plus. E deve ser muito legal participar assim de algumas produções de um mesmo estúdio que é muito reconhecido, né? Muito legal. E tudo deles faz sucesso, né? É impressionante. WandaVision foi também um super sucesso. E eu também fiz uma personagem bacana, mas de uma participação pequena, mas que fez muito sucesso. Muita gente comentou e tal, e curtiu, e mandou mensagem. É muito bom trabalhar assim, né, para esses grandes estúdios, para esses grandes distribuidores, né, de filmes. Muito bacana. Achei que ela não ia mais embora. Recebeu minhas mensagens? Eu passei na prova do internato. Eu tava doida pra te ver. Eu me diverti demais na outra noite. Foi legal. Eu tô pronta pra ir mais além. E continuando agora no ramo de séries, outra personagem que aí é de uma das maiores séries, talvez, da história, que foi a Doutora Leah Murphy. Ah, queridinha também. Eu tô te falando, todas são queridinhas. Do Grey's Anatomy. E eu queria saber como que é fazer parte de um elenco de uma produção que tem mais de 15 anos aí que tá no ar. Como que é dublar uma personagem dentro de algo tão visto, assim, grandioso, de uma série tão reconhecida, talvez uma das mais reconhecidas da história, assim. Nossa, é muito bom, né? Porque assim, quando a minha personagem entrou, a série já era um sucesso absoluto. Porque, se eu não me engano, ela entrou na nona temporada, não foi? Eu não tenho certeza, mas eu acho que foi. Assim, já era um sucesso. Então, aí fica até mais fácil, né? Porque você já pega carona naquilo ali, que realmente Grey's Anatomy, nossa, é muito bacana. E ela, você sabia que ela entrou, aí saiu, depois ela voltou, depois ela saiu de novo, não voltou mais. Mas foi muito legal, eu adorei ter participado de Grey's Anatomy. É bom a gente fazer
uma coisa que já é um sucesso. E, assim, fiz durante bastante tempo, assim como agente da SHIELD, fiz até mais tempo. É muito bom quando você faz um trabalho longo, sabe? SHIELD, se eu não me engano, foram 7 anos, eu acho. E é muito legal, porque você sabe, você já está acostumado, assim, você já acostuma com aquela atriz, sabe? Então, assim, eu já conheço, eu já sei como ela vai fazer, o tipo de interpretação que ela vai dar, o jeito que ela vai respirar, a pausa que ela vai dar, a gente começa a conhecer. E aí, no início, é tudo meio, assim, nebuloso, no sentido de você não saber como que ela vai trabalhar, aí depois você começa a pegar, perceber, e daqui a pouco você já está, assim, muito acostumada. E é uma sensação engraçada, porque parece que eu conheço elas, sabe? Legal. Parece que eu conheço, sim. Parece que eu conheço pessoalmente, que são minhas amigas, assim. É engraçado isso, né? E elas nem sabem quem eu sou. Mas parece que eu conheço, porque você pega tanta intimidade com aquela atriz, de tanto estar ali toda semana fazendo uma série como essa, né? Tipo Grace, que é uma série longa. E é muito bacana. Muitos colegas que entraram no início e ficaram até o final, imagina, foram, sei lá, quantos anos? 18 anos de Grace? Foi quanto tempo? Por aí, 18. 17 anos. Eu sei que foi muita coisa, gente. Por aí. Mas é muito legal participar, assim, de um projeto tão grande, assim, tão importante, né? E é isso que você falou, né? Quando você pega uma atriz que você já está acostumada, acho que na hora de fazer o trabalho fica mais fácil, porque você sabe a inflexão que tem que dar, né? Muito mais fácil. A respiração que tem que seguir. Na verdade, assim, cada trabalho que elas fazem é um personagem diferente. A não ser quando é uma série que é o mesmo personagem, e aí entra nisso que eu te falei, mas quando, assim, são filmes diferentes, séries diferentes, cada elas estão ali entregando uma interpretação diferente, né? De acordo com aquele texto ali, com a proposta. Então, ainda assim, a gente não pode entrar numa zona de conforto, né? Ah, não, já dublo ela, já sei. Por que não? Porque às vezes a gente se surpreende com os personagens, né? São diferentes. Agora, quando você está fazendo uma mesma série com o mesmo personagem durante um bom tempo, aí já fica mais fácil, porque eu já sei, a gente da SHIELD, por exemplo, eu já sabia quando era cena de luta, eu já sabia o que vinha, né? E até a dramaturgia mesmo da série, a gente vai entendendo como é, né? Então fica mais fácil, sim. Agora, quando são trabalhos diferentes, aí não. Cada trabalho é um trabalho e a gente está ali começando de novo junto com a atriz, sabe? Assim como ela lá fora, certamente constrói um personagem para cada filme, a gente aqui também, a gente tem que fazer isso junto com elas, né? Só que a diferença é que a gente não constrói, está construído, e a gente tem que dar voz, tem que fazer a versão brasileira, obedecendo, né? Respeitando aquele trabalho que já foi feito pela atriz. E deve Entendeu? ser muito difícil o trabalho de... Porque a atriz está atuando lá com a voz e com o corpo, né? Vocês estão lá presos na bancada aqui, só projetando a voz na atriz, deve ser bem mais complicado. É bem mais difícil. Na verdade, assim, quando a gente trabalha em televisão, em teatro, em cinema, a gente tem o corpo inteiro, né? Para se expressar, né? E para mostrar ali o personagem, para contar aquela história. Na dublagem, não. A gente só tem a voz. E quando a gente tem uma atriz lá do outro lado, que já usou o corpo dela para interpretar, e a gente só vai colocar a voz, a gente tem que dar esse movimento do corpo só na voz. Nos mínimos detalhes, para que a coisa fique verdadeira, senão fica duro, né? Fica robótico, estranho. Então, por exemplo, se é uma personagem agente da SHIELD, por exemplo, e até a própria Ana de Armas no James Bond lá, que tem luta, eu não posso lutar dentro do estúdio, não posso fazer barulho, a gente não pode fazer barulho nenhum, o microfone é super sensível, capta tudo. Então eu fico quietinho, no máximo eu gesticulo para ajudar, mas ainda assim com cuidado, porque não pode encostar na bancada, não pode encostar no microfone, eu não posso ter nenhuma pulseira porque faz barulho, brinco que faz barulho, não posso. Então a gente fica realmente só com a voz, né? Que é diferente da atriz que está lá, que está fazendo tudo. E aí a gente tem que tomar muito cuidado para que isso fique verdadeiro, fique natural, que não fique duro, sabe? Nos mínimos detalhes. Às vezes a pessoa está andando, está correndo, você tem que fazer aquela respiração de quem está correndo. Você está falando e andando. É diferente de você estar falando sentado, né? Aí você está segurando um peso. Ou então você está em pé falando, daqui a pouco você senta e continua falando.
esse movimento a gente tem que passar na voz. Por exemplo, do último grande trabalho lá da Mulher Gato, é uma personagem que passa por muita cena de ação, muita cena de perigo, e ela tá lá se movimentando, você tem que só dar a voz e fica um trabalho bem bom, assim. Você tá dando a voz em alguém que tá se mexendo muito. Lá fora, nos Estados Unidos, em qualquer lugar que são feitos os filmes, tem algumas cenas, assim, na internet, por exemplo, do Hugh Jackman, do Wolverine, ele se dubla depois na cena de ação pra fazer a respiração, porque não captou no áudio direito. Isso existe aqui também, né? Assim, em produções nacionais, quando a captação de áudio não fica perfeita, aí os atores vão para o estúdio. Tem vários colegas assim que fazem TV, que fazem cinema, que fazem esse trabalho depois de se dublarem, né? Mas a gente está dublando uma outra pessoa, e isso é diferente. Eu já tive a oportunidade de me dublar anos atrás num piloto de uma série que eu fiz como atriz, e que aconteceu exatamente isso. O áudio não ficou exatamente como o diretor queria, como precisava, e a gente foi para o estúdio para se dublar. É totalmente diferente eu me dublar num personagem que eu construí do que eu dublar uma outra pessoa, é muito diferente. Né? Aquele personagem ali que eu dublei, que era a Fabiana fazendo, fui eu que em casa fiquei lendo o texto, fiquei marcando o texto, fiquei grifando o texto. Então, assim, era um personagem que eu construí. E era eu ali, né? Então eu tava o meu jeito de falar com o meu jeito lá do outro lado daquele personagem. Na dublagem, não sou eu, é outra pessoa. Então, assim, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu costumo falar rápido. Sim. Se lá a atriz está falando devagar, não sou eu não posso botar o meu ritmo, entende? Então, é bem diferente você dublar outra pessoa. Já é diferente você se dublar num personagem, porque também não é você, é o personagem, né? E ainda por cima, uma outra pessoa fazendo um personagem, aí é outra coisa. Desculpa, Minibug, eu não consigo. Parece que dessa vez não vou ter nenhuma solução. Não, eu me recuso, Quem é a líder da equipe no futuro? Confia em mim. Tá legal, Ladybug. Toca do coelho. E passando agora de atrizes para falar de desenho animado, animes que não são feitos fisicamente, eu queria que você citasse, assim, se você se recordar, dos 5 principais personagens assim de animações e animes que você mais gostou de fazer. Nossa, eu não sei se eu lembro. Olha, anime eu fiz alguns. Teve um que eu fiz, não vou lembrar o nome, que foi o Renan Vidal que me dirigiu, que foi uma personagem fofíssima. Depois, se eu lembrar, eu mando para você, tá? Mas eu agora não estou lembrando. Agora, de animação, assim, eu fiz a Bunnyx, de Ladybug, Miraculous, que essa aí é um sucesso também. Todo mundo gosta, a criançada pergunta, pede para eu fazer a voz, assim, a Bunnyx foi muito legal. Eu fiz Universidade de Monstros, que também é um outro filme que também era bonequinho, né? Que muita gente comenta também, que curte. Um outro que eu adorei fazer, que era um desenho, que está na Netflix e que foi para o cinema, que foi o Spirit, o Indomável, aquele do cavalinho. Eu fiz a Tia Cora, adorei fazer a Tia Cora, uma fofa. Aí tem muita coisa, é porque a gente não lembra, assim, como cada dia a gente faz uma coisa, e na verdade, num mesmo dia a gente faz vários, você entra no estúdio, faz um, você entra no outro, faz outro. É difícil lembrar, sabe? Mas esses eu te digo, assim, que foram os que eu gostei bastante de fazer. E o trabalho que tem o público-alvo, as crianças, o público mais jovem, deve ser muito mais, assim, impactante, porque quem tá assistindo, os mais novinhos, assim, não sabem que tá sendo colocada uma voz em português em algo que foi feito lá fora. É verdade, é verdade. Para eles, o bonequinho fala português, né? É verdade. Aí a gente tem que fazer ainda melhor ainda, né? E é muito legal, assim, é engraçado. Lá na minha escola, tem uns aluninhos que me pedem, até hoje me pedem, porque passa, né? A Ladybug continua passando, então os episódios que eu gravei, eles são repetidos, né? Eles toda vez me pedem. Tem um que todo sábado que eu encontro com ele me pede para eu fazer a voz da Bunny. Isso é tão bonitinho.
Eu tenho 2 sobrinhas também, crianças, uma de 9 e outra de 6 anos. E aí elas mandavam um vídeo, toda vez que elas veem alguma coisa na televisão, algum desenho que eu tô, aí me liga, tia Fábio, aí manda vídeo para mim, assim, a criança se envolve, né? Que legal. E é como você falou, eles acreditam que o bonequinho tá falando português, né? Então, realmente, o impacto é diferente, né? É diferente do adulto que sabe que a gente está ali fazendo um trabalho, que está dublando, né? Dentro dessa questão, dessa dualidade de dublar atrizes e dublar desenhos, figuras animadas, qual que o dublador geralmente tem mais dificuldade para fazer, assim, dar voz à atriz ou dar voz para um personagem de desenho? Eu acho que depende muito do que... Eu acho que a dramaturgia mesmo, assim, é mais complicada, assim. Eu acho que o desenho... tem os tipos que a gente tem que fazer, né? E você tem que se soltar, tem que ter criatividade, não pode ter vergonha de fazer e tal, para poder ficar engraçado, para poder ficar ali com um desenho mesmo, né? Mas quando a gente está falando assim de filme, de série, de coisa ao vivo, né? Ali com o ator gravando mesmo, que não é animação, tem uma questão da dramaturgia, né? Da interpretação. Quando é uma coisa de drama, por exemplo. Eu fiz um filme uma vez que era uma mãe chorando desesperada porque tinha perdido a filha. Então, é o tipo de coisa que você tem que passar emoção, você tem que fazer muito bem feito, você tem que respirar junto, né? Uma cena de choro, por exemplo. Então, não é muito fácil. Eu fiz uma série também chamada Sex Life, que foi para Netflix, que também foi uma série que bombou. E, nossa, era difícil, assim, algumas cenas ali, até pelo nome da série, né? Então, algumas cenas de sexo, por exemplo, era difícil fazer, você tinha que respirar juntinhos, tá? Então, eu acho que, assim, o desenho, tudo a gente tem que seguir o original, tá? Não dá para viajar. Se no desenho a voz está mais grave, eu tenho que botar a minha mais grave. Se no desenho eu fiz um que era da Disney, que eu esqueci o nome agora, que tinha um leão, fez um maior sucesso, e que era uma vozinha bem fininha, que sai totalmente da minha zona de conforto. Então, isso foi difícil para mim. Mas o que eu quero dizer assim, no desenho, a gente consegue brincar um pouco mais, embora a gente tenha sempre que respeitar ali o original, a gente brinca um pouco mais. Agora, em séries, em filmes, assim, quando você está dublando uma atriz, você não tem tanta liberdade assim, você tem que realmente seguir aquilo que está ali e ir no caminho de interpretação dela, lembrando que a gente está fazendo uma versão brasileira. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, os americanos, eles têm um vício de cantar, né? Eu acho que em cada país tem um jeito de falar, assim, uma musicalidade. E nos Estados Unidos, eles cantam muito, então eles vão muito para cima, né? Hi, how are you? É tudo para cima. A gente não fala assim, não vou falar com você, oi, tudo bem? Isso não é assim, para a gente é esquisito. Então, a gente tem que, embora respeitando ali o personagem, a construção do ator, a gente tem que trazer para a nossa realidade, né? É a nossa versão brasileira. Então, tem que tomar esse cuidado também para não ir na melodia do ator. Então, eu acho realmente que a animação é um pouquinho mais fácil. E além dessa coisa que você falou de dublar uma atriz que tem inflexão diferente da gente, tem também, por exemplo, em coisa de comédia, uma piada que funciona lá, talvez não funcione aqui. Não funciona aqui, é E aí tem que verdade. adaptar o texto, aí vai muito do diretor, né? De ele te guiar ali para fazer. Porque assim, e isso assim, às vezes a gente recebe textos que já estão mais adaptados, principalmente quando são dubladores que traduzem, né, e tal, e pessoas que já traduzem há muito tempo, então a gente recebe textos que já estão mais prontos, vamos dizer assim. Às vezes não, às vezes a gente tem realmente que mudar o texto. E pensar, né, o que eu estou falando? Ontem mesmo eu estava no estúdio gravando, e era uma novela dessas latinas, e aí ela tinha uma coisa lá escrita, aí eu fui fazendo, aí quando eu falei o negócio, eu falei, não, peraí, eu posso mudar isso? O que eu falei? Você ouve assim, você fala, não, eu não falaria isso não bate bem aqui, entende? Então, a gente tem sim que adaptar o texto, isso faz parte do trabalho para que a gente faça a versão brasileira, né? Dublagem não é uma tradução, não é legenda, que você vê que às vezes é diferente. Dublagem é realmente a gente trazer para a nossa realidade. E quando tem essas piadas americanas, que acontece muito, né? Aqueles programas, aí todo mundo ri, às vezes são piadas que não fazem o menor sentido aqui.
E a gente tem que mudar. Você quer ver um exemplo? Na própria Mulher Gato, isso o texto já veio pronto, não fui eu que adaptei, não. Mas no original tem uma cena que o Batman fala para ela alguma coisa assim, Celina, não desperdice a sua vida, alguma coisa nesse sentido. E aí ela responde, relaxa, amor, eu tenho 7. Não era isso que estava lá. No texto era, porque o texto foi bem traduzido. Mas não era isso que ela estava falando. Ela falava assim, I have 9 of them. Ela falava 9. Porque na cultura americana, são 9 vidas e não 7. Para a gente são 7 vidas. Então imagina se o texto não tivesse bem traduzido e se eu, como dubladora, não estivesse prestando atenção e se o diretor não estivesse prestando atenção, porque assim, é um trabalho em conjunto, né? É todo mundo junto trabalhando para aquilo ali ficar legal. Se tivesse passado por todo mundo, ninguém ia entender nada. Gato tem 9 vidas, aqui não é, aqui são 7. Entende? Então, isso é um exemplo aí do que eles falam lá, que nem sempre bate com o que a gente fala aqui. E aí sim a gente tem que adaptar. Prue, Abigail, eu vou ensinar para vocês tudo o que eu puder. E Lucky, você precisa relembrar. Vamos começar com uma reverência perfeita. Você citou a sua escola. Atuar num ramo que você gosta já deve ser maravilhoso, mas agora dar aulas sobre algo que você é especialista, como que é a sensação de estar ensinando pessoas a sua arte, a arte que você gosta de fazer? Maurício, eu adoro. Sabe por que eu adoro? Primeiro, assim, que eu gosto de dar aula, né? Eu acho que para dar aula não adianta você saber a matéria. Você tem que saber ensinar e tem que gostar de ensinar. Tem muita gente que sabe muito de muita coisa, mas que não sabe ensinar, né? Então, eu acho que primeiro você tem que gostar. Eu adoro dar aula. E eu acho assim, um dia eu aprendi, sabe? Eu aprendo todo dia. A cada trabalho a gente vai aprendendo. Mas um dia eu não sabia nada e alguém me ensinou. E eu acho muito bacana a gente dividir com as pessoas o que a gente sabe? Porque amanhã ou depois eu não estou mais aqui. E o que fica, né? Então, qual é o problema de eu passar adiante? Se é uma coisa que eu aprendi e que eu posso, né, compartilhar com as pessoas, por que não? Se eu conseguir, né, realizar um sonho, entrar no mercado e trabalhar com o que eu gosto, e isso me faz bem, por que não ajudar outras pessoas para que isso faça bem a elas também, né? Hoje em dia, o mercado é muito diferente de antigamente, quando eu comecei, era muito mais fechado. Hoje em dia, até por conta da quantidade de produções que existem, a quantidade de streamings que existem, né, que cada vez mais. Então, é muito trabalho. Obviamente que a pessoa que está começando, ela não vai começar fazendo um protagonista. Em raríssimos casos, quando tem teste, precisa de voz, aí sim acontece, mas é difícil. Normalmente, quem está começando começa com coisinhas pequenininhas. Então, essa pessoa não vai me atrapalhar em nada, assim, não vai interferir em nada na minha carreira, entendeu? E ela vai começar e um dia ela vai ter o espaço dela também. Nem todo mundo, assim, isso é uma coisa que eu sempre falo lá no curso, quando a gente está começando turma. Nem todo mundo que faz curso de dublagem entra para o mercado. Por quê? Porque o curso, ele ensina, ele não coloca no mercado. Quem absorve o profissional é o mercado, ou não. Assim como todos os mercados. Não são todos os advogados que hoje em dia trabalham com isso, não são todos os arquitetos que estão trabalhando com arquitetura. Então, assim, depende muito do mercado se vai absorver ou não, se vai ter oportunidade ou não, e se aquela pessoa vai ter jeito para aquilo ou não. Porque às vezes as pessoas gostam, e você gostar de uma coisa não quer dizer que você leva jeito para fazer aquilo, né? Então, tem todas essas questões. Mas, assim, eu acho ensinar uma coisa muito bacana, porque eu acho que é muito legal a gente passar adiante uma coisa que a gente aprendeu, né? E saber que, de repente, uma pessoa que antes também não sabia nada, como eu também não sabia, hoje em dia começa a trabalhar, consegue fazer alguma coisa. Eu vou te dar um exemplo que eu até citei há pouco. Lembra que eu comentei com você que eu fiz um anime dirigido pelo Renan Vidal, dublador Renan Vidal? O Renan é um exemplo. Ele foi aluno lá do IAB, do meu curso. Que legal. E ele começou estudando, ele estudou pra caramba, ele fez muito curso, ele foi
da turma Master, e hoje em dia ele é meu diretor. Olha que legal. Saber que uma pessoa, que eu não fui professora dele, mas de uma forma indireta ali pela escola, eu contribuí com o aprendizado dele, né? E eu saber que uma pessoa que começou, que foi para minha escola, que aprendeu, hoje, além de dublador, é diretor de dublagem, e isso acontece não é só com ele, mas com vários outros que estão aí, é muito legal, assim, quando ele me chama, que ele me dirige, tem essa questão emocional também envolvida, porque eu acho muito gratificante saber que, caramba, ele passou por aqui. Hoje em dia a gente trabalha remotamente, né? E o meu estúdio é lá no IAB, eu gravo lá, quando eu faço trabalho remoto. E aí, na primeira vez que o Renan foi me dirigir, assim, remoto, que eu estava lá no IAB, eu falei para ele, Renan, tô até emocionada, porque foi aqui que você começou, que você estudou, né? Ele fez um monte de curso, mas você passou por aqui. E hoje em dia eu tô aqui no lugar onde você gravou, gravando com você, né? E você está me dirigindo, assim. Então eu acho que realmente ensinar é muito bacana, é muito importante. Acho que a gente tem que deixar as vozes, além dessa coisa, né, do mercado ter oportunidade, porque tem mais um monte de trabalho, e é óbvio que oportunidade no lugar certo, na hora certa, né? Além disso, as vozes da gente vai mudando. Se você pegar uma cena minha, quando eu comecei lá em Rebelde da Paola, tá bem diferente. A gente vai ficando mais velha, a voz vai mudando, né? E aí outras pessoas vão entrando, e eu também não vou ficar aqui para sempre. Por que não a gente ir construindo esse futuro da dublagem, né? E uma coisa que eu penso muito, que eu prezo muito, é assim, que a dublagem continue com qualidade. Nós somos considerados a melhor dublagem do mundo, né? Ou uma das melhores do mundo. E isso é por conta do trabalho de quem veio antes, daqueles figurões da dublagem de antes de eu pensar em fazer curso de dublagem. Foram essas pessoas que colocaram a dublagem nesse lugar. Então, a gente que atualmente está trabalhando com isso, a gente tem que pensar em manter a dublagem nesse lugar. E você ensinar com qualidade, você está contribuindo também para a manutenção da boa dublagem, da qualidade da dublagem, você entende? Maravilha. É por aí. Depoimento maravilhoso, assim, porque... Eu falo pra caramba, né, gente? Imagina. Porque é isso, né, que você falou. Manter a qualidade que vem de anos aí da dublagem, desde que começou, desde quando você não era nascida, eu não era nascida. Exatamente. Adiante. É muito bonito alguém que tem esse pensamento de vou ensinar o que eu aprendi com meus mentores para ser mentor de outra pessoa que vai seguir no mercado, né? Muito bonito isso. Exatamente. E aí com esse cuidado, assim, né, da gente, até em respeito a quem construiu a dublagem, que não fui eu, né, não é a galera de agora, quem já vem de muito tempo, é a gente prezar por essa qualidade no ensino também, né? E para finalizar agora nosso bate-papo maravilhoso, eu queria fazer uma última pergunta sobre quais são os seus futuros sonhos para a dublagem, para a carreira de atriz fora da dublagem, nesse meio da arte aí que você segue, quais são os seus sonhos futuros? Então, fora da dublagem, eu tenho muita vontade de voltar a fazer teatro. Eu fiz durante muitos anos, e aí parei, porque acaba que o dia a dia é muito corrido, né? O teatro ele demanda um tempo, você tem que ensaiar e tal, e eu não consegui mais conciliar, mas eu tenho muita vontade de reservar esse tempo de novo na minha vida para voltar a fazer teatro, porque me alimenta, sabe? Eu gosto muito. Hoje em dia eu trabalho muito com teatro, também através da escola, porque a gente coloca, no curso de teatro, a gente coloca peças em cartaz, né? A gente faz apresentações com os alunos. E aí, quando chega o dia da apresentação, que eu estou ali sentindo aquele cheirinho do teatro, mesmo não estando ali como atriz, né, como diretora e como produtora, nossa, isso para mim é uma delícia. Então, eu tenho muita vontade de voltar a fazer teatro, isso está nos meus planos. Na dublagem, Maurício, eu não sei, porque, na verdade, a dublagem é uma caixinha de surpresa. A cada dia você vai dublar uma coisa, aí você é chamado para um teste, é uma coisa que você nem imaginava. Ou você faz personagens totalmente diferentes. Eu nunca sei o que eu vou dublar, a não ser assim, quando são séries que a gente já sabe que toda semana, ou novela, toda semana eu vou para aquele estúdio dublar aquilo. Fora isso, eu não sei. Então, a cada dia é uma surpresa. E é muito legal a gente deixar essa surpresa acontecer, sabe? A gente deixar ser surpreendido. Porque numa dessa, você entra para fazer uma participação pequenininha e aquela personagem cresce. Numa dessa, você entra, sabe, para fazer
um primeiro episódio, uma primeira temporada de uma série, e a série fica com 2, 3, 4, 5, 6 temporadas. Então, eu acho que essa surpresa diária que a gente tem é muito gostosa. Então, eu não fico assim, pensando no que eu queria fazer, até porque eu nunca sei o que vem por aí, mas eu gosto dessa surpresa, sabe? De cada hora vem uma coisa diferente. Por exemplo, uma série que eu fiz há pouco tempo, que foi Outer Banks, sabe? Sim. Uma série que fez super sucesso. Eu fiz uma personagem pequena também, mas importante na história. E caramba, assim, quando eu fui fazer, eu não sabia que era essa série, eu não sabia nada. Eu fui lá e fiz um horário de dublagem, eram pouquinhos loops, era pouca coisa. Depois, na outra semana, eu falei, caramba, que legal, entrei na série. Então, essas surpresas que só a dublagem proporciona pra gente, é uma delícia isso, sabe? Isso, assim, no teatro a gente ensaia, a gente sabe o texto, na TV você sabe o texto, você ensaia, mesmo que seja com pouco tempo, mas a dublagem não, você vê na hora. E eu gosto disso, assim, de você saber na hora, sabe? Então, que venham aí as surpresas, eu estou aberta, o universo manda. Não tenho plano, não. O que vier, eu tô pegando. Queria te agradecer demais por esse bate-papo, por esse bate-papo simbólico, né? Especial de vídeo número 100 do meu canal. É muito importante ter sua presença aqui. Foi maravilhoso trocar essas experiências com você. Muito obrigado. Espero que você também tenha gostado de participar. Eu adorei, eu que te agradeço. Parabéns mais uma vez pelo canal, pelo trabalho que você faz, né? Muito bacana, também valorizando a dublagem e reconhecendo o trabalho da gente. E muito obrigada por ter escolhido a dubladora Fabiana Aveiro para participar desse vídeo comemorativo, né? Muito bacana. Parabéns, que venham mais 100, mais 200, mais 300, mais 1.000, mais 10.000. Sucesso para você. Muito obrigado. E pessoal, caso você tenha gostado dessa entrevista, desse especial número 100, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal caso não seja inscrito e compartilhe esse vídeo com seus amigos que são fãs de dublagem. Eu posso deixar meu arroba aqui também, para quem quiser claro. seguir, @Fabiana Aveiro, lá no Instagram. Eu não sou muito boa de rede social, não, mas eu estou me esforçando, gente. É isso aí, segue a Fabiana lá para ver o conteúdo que ela está postando agora. Eu estou sempre mostrando, quando eu estou no estúdio, estou sempre mostrando. Obrigada, Maurício. Obrigada, tá? Um beijão para você. Sucesso aí no canal. Até uma Tchau, próxima, tchau. pessoal. Tchau, tchau. Até.